Glórias a Deus, Deus é fiel. Fala comigo, a verdadeira Páscoa. Depois eu queria pedir para os irmãos pegar essa mesa, colocar aqui para nós, tá? Colocar ela no centro aqui. Nós vamos ter alguma ilustração da palavra. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 11, versículo 55. João 11, 55. João 11, 55. A verdadeira Páscoa do cristão. Você que está anotando aí, você vai colocar a verdadeira Páscoa do cristão. No final nós vamos estar orando pelos enfermos, mas eu estou vendo a Márcia e o Eduardo aí, tá, Márcia? Depois vem representar a sua mãe, para Deus fazer o milagre, né, completo no pós-operatório, né, em nome de Jesus, né, crendo que Deus faz a obra. João 11, 55, quem achou e diga amém, glória a Deus. E diz o seguinte: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Amém, igreja? Então fale comigo com os olhos fechados, se você puder. Fala assim: Senhor Jesus, que nesta noite o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que essa semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Você crê nisso, amém? Então dê um aplauso a Jesus Cristo, o nosso Deus, aplaudindo ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Mas eu queria tratar rapidinho com você sobre a Páscoa. Quero ministrar a Santa Ceia para você. E a palavra fala claramente o seguinte: estava próxima a Páscoa dos judeus, e o pessoal daquela região subia para Jerusalém da Páscoa para se purificarem. Bom, pastor, o que é a Páscoa? O que é a Páscoa? Você viu aqui as crianças, o teatro, toda a apresentação. Mas se eu tivesse com as crianças aqui agora, eu ia falar para as crianças, por mais que as nossas crianças não, que as professoras da escola bíblica, do culto infantil, a gente está trabalhando, na quinta-feira o culto missionário trabalhando, né? Mas fala de Páscoa, o mundo lembra do que, irmãos? Do coelho. Páscoa é o quê? Coelho, né? Ah, é o coelho da Páscoa, a música Coelhinho da Páscoa é a mais famosa. Só pede parabéns para você, né? Que as crianças cantam. Criou-se um logo do coelhinho da Páscoa. Então, para o mundo é o coelho. Então fala comigo, para o mundo é o coelho. Agora fala, para Cristo é o cordeiro. Olha que interessante. Para o mundo é o coelho. Paganismo, toda a história que eu já passei para vocês aqui. Passagem da primavera, do verão para a primavera, né? Do inverno para o verão. O coelho representa os deuses pagãos. O cordeiro representa livramento de morte. Então a Páscoa para o mundo é coelho, para o crente, para o cristão, é o cordeiro. A primeira Páscoa não foi um coelho que eles fritaram. E não fizeram ovo de coelho frito para comer. A primeira Páscoa foi morto um cordeiro macho de 1 ano, sem nenhum defeitinho. Se alimentaram, as famílias, pegaram aquele sangue daquele cordeiro, passaram nos umbrais das portas para que o anjo da morte, quando passasse por ali, não levasse a morte para aquela família, mas infelizmente levaria a morte para cada primogênito de cada família egípcia. Foi o prelúdio da fuga do Egito com o povo de Israel para a terra prometida. Só que também, eu falei do coelho e do cordeiro. Para o mundo também tem o ovo da Páscoa, né? O ovo da Páscoa. Quando chega a Páscoa, as lojas ficam cheias de ovo de chocolate. E todo mundo compra, irmãos, não adianta. A gente acaba comprando, se a gente não compra, alguém dá, né? Se não dá na escola lá, as crianças pegam, como é que você vai falar para o seu filho?
Quando ele fala, mas esse negócio de ovo da Páscoa, pastor, pelo amor de Deus, pode comer que esse trem é do demônio, né? E, na verdade, o ovo da Páscoa é um comércio, simplesmente isso. Tem uma tradição? Tem, mas esse aqui é comércio. E eu achei até que está diminuindo, não sei se você percebeu também, você sabia que tem duas coisas que dá prejuízo no supermercado. O primeiro que dá muito prejuízo, você sabia que é a feirinha do mercado, porque dá muita perda, né, de fruta e verdura. E uns que dá prejuízo também é o ovo da Páscoa. Dá muito prejuízo. Por quê? Porque o pessoal vai quebrando os ovos. Tem gente que vai só, camarada, só de maldade no coração mesmo, vai, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então tem uns usados pelo diabo mesmo, ele não pode levar, então ele destrói, né? Vai quebrando os ovos, né? E dá muito prejuízo. E eu percebi, aonde eu fui nos mercados, que diminuiu bastante aquele stand, né, de ovo. E a Cris também, você sabe que não está lá essas coisas, todo mundo gastando. Outra coisa que eu percebi, um ovo de Páscoa de 75 gramas, custa o mesmo que 400 gramas de chocolate. Irmãos, enquanto o mundo comemora com ovo de Páscoa, o cristão comemora com o pão e com o vinho, amém? Amém, irmãos? Agora deixa eu esclarecer um negócio aí sobre o vinho, porque aqui, você que é membro da igreja, ou você que está nos visitando, ou você que pretende ser membro conosco, nós temos no estatuto aqui, nós não temos o uso de bebida alcoólica nenhuma, nós não temos. A IGMUB do Presidencial, a Igreja Missionária do Presidencial, não permite que seus membros tomem bebida alcoólica. E aí por isso estou falando sobre o vinho. Por quê? Porque tem muita gente que gosta de tomar vinho, né? Toma uma garrafa, duas, né? Começa assim com uma tacinha, né? Nós não temos o costume, né? Nós cremos que nós, como crentes, como salvos em Cristo, nós não precisamos tomar vinho. Ué, pastor, mas Jesus tomou vinho. Realmente, ele multiplicou, ele fez o milagre, transformando água em vinho. Mas esse vinho que Jesus participa da ceia não é o vinho que a gente pensa que é o vinho fermentado. Ele chama de fruto da videira, porque é aquela uva fresca, é o suco da uva fresca, porque não podia, o povo judeu não podia comer nada que tinha fermento. Então o pão era sem fermento, que é o pão asmo, né? Pão sem fermento, o cordeiro assado, as ervas amargas, entendendo? E o fruto da vide. Por isso que Jesus, quando fez, ele pegou o pão e pegou o cálice e falou assim, olha, esse é o meu corpo que é dado por meio de vós, fazer isso em memória de mim, e pegou o suco da uva, pegou o vinho e tal, e colocou, né? Aí a pessoa fica assim, pastor, mas é pecado beber vinho? Né? A Bíblia não está falando que é pecado beber vinho. Sim, irmãos, a Bíblia não está falando que é pecado beber vinho, mas a Bíblia está falando que é pecado ficar bêbado. Então, como é que se fica bêbado? Bebendo bebida alcoólica. Então, saiba disso que nós da igreja, desta igreja, nós não recomendamos, não apoiamos, não aceitamos, não concordamos que membros dessa casa tenham o uso do vinho, bebe nas festas, bebe. Não, irmão, tem tanta coisa boa para a gente beber. Tem suco de açaí, tem suco de uva, tem suco de maracujá, tem refrigerante, tem também um vinho sem álcool, né? Tem uma coisa, o que é alcoólico. Eu tive um problema sério com um pastor, eu fui lá, sou fã dele, fã no conceito assim, que eu tenho um conceito, uma pessoa muito abençoada, e eu andei 360 quilômetros para ir lá ver ele pregar. E eu cheguei lá, tinha mais de 100 pessoas, líderes, só líderes, em Porto Velho. Peguei o ônibus, fui em Porto Velho para ver esse camarada pregar. E ele é uma pessoa realmente muito entendida da palavra, uma pessoa muito estudada, tem várias faculdades. E eu cheguei lá, sentei no cantinho, e ele começou a falar, os paradigmas da igreja é isso, paradigmas é isso, paradigmas é aquilo. Aí um momento ele falou assim, irmãos, nós temos um problema sério que as igrejas têm aí, porque os pastores colocou na cabeça dos crentes que os crentes não podem tomar vinho, irmãos. Jesus tomou vinho, fulano tomou vinho, todo mundo tomou vinho. E aí a gente pega e impede os irmãos de ser feliz, né? De tomar, de ter o prazer, de tomar uma taça de um bom vinho, né? De um chateau, não sei o quê. E todo mundo calado. Aí eu falei, meu filho, comigo não vai deixar passar não. Aí eu fiquei de pé, falei, boa noite, gente, tudo bem? Sou o pastor Josias, tal. Sou lá de Paraná, andei 300 e poucos quilômetros para estar aqui com vocês. Está tudo bem, tudo bem. Falei, pastor, eu
eu discordo totalmente do seu. E ele falou isso, ele falou, não, irmãos, a gente está prendendo a igreja. Nós não podemos, aí ele falou assim, nós não podemos, o membro, ele tem a liberdade de fazer o que ele quer, de tomar, é ele que tem que controlar o copo do vinho que ele toma. Se ele não pode tomar um copo, ele toma só um cálice, não tem problema. Aí ele fala, Pedro falou para Timóteo ou Tiago, agora para tomar o vinho, que faz vinho bem para o estômago e tal. A gente pode, tem garrafada, né, que o pessoal faz, raizada, com vinho e tal, né? Tem muitos remédios que a gente compra na farmácia, que ele tem álcool, que tem teor alcoólico, que é importante. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando do conceito. Aí eu peguei e falei, irmãos, eu não concordo com o que o senhor está falando. Falei para ele, e todo mundo olhou para mim. Falei, eu não concordo. Falei, pastor, sabe por que eu não concordo? O senhor sabe qual é a maior razão do maior prejuízo do Brasil, do nosso governo? Em traumas, em UTIs, quando a pessoa corta, como é que chama quando a pessoa corta? Amputações, mutilações, em famílias inteiras perdidas, é o álcool. Famílias destruídas por causa do álcool. Mortes, desgraças, tudo, e sempre o que está alcoolizado é o que mata a gente. O que está alcoolizado fica vivo e o inocente é morto. E nós vamos falar, não, irmãos, pode, as pessoas que chegam na igreja totalmente arrebentadas, e muitas vezes começou com um copinho de vinho, começou com um copinho de cerveja, começou com um copinho de bebida alcoólica, que foi, aí tudo bem, aí um dos pastores mais eruditos chegou, levantou e falou, irmãos, é o seguinte, vou falar um negócio para você, Martim Lutero, quando ele fez as 95 teses e pregou lá naquela catedral, inclusive foi 500 anos agora da reforma, as 95 teses que ele não concordava com a igreja, ele falou que ele, simplesmente quem inspirou foi o Espírito Santo, mas enquanto ele fazia as 95 teses, ele estava lá com um copo de uísque dele e com um charuto dele. Aí eu olhei e falei assim, irmãos, então tá bom. Eu creio que não foi de mim, que eu não sou tão inteligente assim. Falei, então tá bom, vamos liberar a cocaína para todo mundo. Porque não é para beber socialmente? Não é para beber vinho socialmente, beber cerveja socialmente? Então vamos cheirar a cocaína socialmente, vamos fumar maconha socialmente, vamos usar drogas. Aí o pessoal, não, aí não foi, irmãos. Porque tudo são entorpecentes, são drogas, são pequenas coisas que a gente começa e vai embora, irmãos. Os nossos adolescentes jovens, por que eles ficam rebeldes, dão trabalho e depois vai para a droga? Porque os amigos começam a levar álcool para a escola escondido. Toma uma cervejinha, toma um vinhozinho. Vários de vocês já tiveram experiência com seu filho. Deixa o seu filho para a casa dos amigos, ele começa a tomar vinho com coca. Daqui a pouco ele está tomando cerveja. Daqui a pouco ele está fora da igreja. Daqui a pouco ele está no cigarro. Quando você vê, seu filho já está na droga. Começou na maconha, hoje está no crack. Então, irmãos, e essa tendência está rondando as igrejas. Não aceite isso, irmãos. Não aceite. Não aceite bebida alcoólica na sua casa. Nós não precisamos disso. Amém? Então, só para dar uma referência, que ele fala assim, não, mas o pessoal lá da igreja tal bebe. O pessoal, irmão, se alguém dessa igreja bebe e é membro dessa casa, está em pecado, está em desobediência. Porque nós não aceitamos, não recomendamos e temos todas as prerrogativas que o álcool não faz bem, nem para a alma, nem para o coração. Por isso que a Bíblia fala, embriaguez, seja embriagado do Espírito, né? Onde há, não se embriagueis do vinho, onde há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. Nós temos que estar embriagados do Espírito Santo, não de vinho, tá? Não, bebida alcoólica, não há necessidade. Nós não precisamos disso para ser felizes, que nós temos Jesus no nosso coração, amém, irmãos? Amém? Fecha isso aí, é muito importante eu ter falado isso para você. O pão e o vinho simbolizam o corpo de Cristo e o sangue. Por isso Jesus falou assim, ó, aquele que não comer do meu corpo, não beber da minha, que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, né? Não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Então Jesus falou isso. Quando ele fala isso, ele fala da comunhão, irmãos. Da comunhão. Os judeus ficaram horrorizados, porque falaram, o homem está virando canibal, mas Jesus estava falando assim,
representando o pão e o vinho. Por isso que ele falou, esse é o cálice da nova aliança, e ele pegou o pão e falou, esse é o meu corpo que é dado por meio de vós, e fazer isso em memória de mim. Amém, irmãos? O feriadão também de Páscoa, a gente pensa muito no descanso, né, gente? Vamos falar a verdade. Começa a sexta-feira, aí vai o sábado, aí começa a sexta-feira santo, sábado de aleluia, o domingo de glória a Deus. Aí já está todo mundo cansado, né? Nós aqui nadamos esses 3 dias, foi maravilhoso. Mas para Jesus, essa Páscoa não foi nada feliz, esse período. Jesus já foi preso na quinta-feira, né? Quinta-feira foi feita a ceia com os discípulos, Judas já saiu, já trouxe, ele já saiu para o Getsemane para ser traído, passou um tempo de oração, chorou lágrimas de sangue, os seus discípulos o abandonaram, chegou Judas, Jesus apanhou já, irmãos, da meia-noite em diante, chicotadas, bofetadas, todo tipo de agressão física e moral. Passou por 3 julgamentos, até sexta-feira, 3 horas da tarde. Primeiro ele foi julgado por Caifás, aonde rasgou a veste e falou que você blasfemou. Depois ele foi para Herodes. Herodes correu, mandou para Pilatos. E Pilatos colocou entre ele Barrabás e o povo escolheu Barrabás. Jesus, 3 horas da tarde, já estava com seu corpo pendurado no madeiro. Então, para ele, aquela Páscoa não foi nenhuma coisa boa. A Páscoa dos judeus, lembra que eu falei para você? A Páscoa dos judeus. Estava próximo à Páscoa dos judeus, porque Páscoa de judeu, irmão, é igual ao nosso dia da independência, que é nosso 7 de setembro. A Páscoa do judeu é para comemorar quando eles saíram do Egito e foram para a terra prometida no mês de abril. Nós estamos em que mês, irmãos? Começando em que mês? Abril. Então, bate sim. E o mês de abril, no calendário judaico, é o nosso janeiro. Então, agora, lá em Jerusalém, que está começando o verdadeiro ano, porque lá o mês de abril, abril, que está abrindo o ano. Então, o mês de abril, que é o primeiro mês judaico. Então, esse é o primeiro dia do ano para os judeus. Dia 1º de abril. Agora, pasmem, por que a cultura fala que o 1º de abril é o dia da mentira, muitas vezes? Pasmem. Porque caiu no dia da ressurreição de Cristo. Para confundir o povo e para pregar entre os judeus que era uma grande mentira a ressurreição. Mas Jesus está vivo. Então hoje não é o dia da mentira, é o dia da verdade. Como todos os dias. E por isso Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Amém, gente? Então, as pessoas também falam hoje, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, né? As pessoas ligam, mandam cartão, né? Eu estou imaginando tanto de mensaginha no WhatsApp que você recebeu, que quase travou o seu celular, te desejando Feliz Páscoa, né? E Feliz Páscoa com coelhinho, né? Com ovo da Páscoa, Feliz Páscoa de todo tipo que você recebeu no seu WhatsApp. Mensagem da Páscoa. Mas, gente, o que Jesus recebeu no dia da Páscoa não foi nenhum Feliz Páscoa. Ele recebeu uma coroa de espinhos. Uma coroa que o feriu, fez escorrer seu sangue. Sabe para quê? Para que depois ele pudesse dar para mim e para você uma coroa de glória. Para que para mim e para você ele pudesse dar uma coroa para aquele que perseverar até o fim. Ele passou por todo o sofrimento sabendo o final. Ele não estava olhando para o começo, ele estava olhando para o final. A Páscoa para Cristo, a primeira que ele passou, não foi nada feliz. Foi muito difícil. Ele passou por todo o sofrimento que um homem poderia passar. E no final, as pessoas no dia da Páscoa, principalmente as crianças, querem receber presente, algo que os deixa alegres. Presente das pessoas que amamos, né? Bombom, cesto de chocolate, cartão de presente.
E quando a gente não ganha, a gente fica triste, né? Principalmente as crianças, né, gente? Por causa de toda essa situação. Mas na última Páscoa, Jesus ganhou de presente a cruz. E em troca dessa cruz, Ele quis dar para mim e para você o maior presente. Ele nos resgatou da morte eterna, nos preparando para uma novidade de vida. Aí sim, Páscoa é o quê? Novidade de vida. Páscoa é o quê? Uma nova vida. Usou todos esses atributos, todos esses argumentos, para dizer para nós que realmente valeria a pena. O que Jesus fez foi isso. Por mim e por você. Se entregou ali na cruz, obedecendo, e tanto que na quinta-feira à noite, ele no Getsemane, no jardim de Getsemane, ele olha para o pai e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Na verdade, ele fala assim: Pai, se possível, dá para mim voltar atrás? Se possível, passa essa parte. Porque ele sabia que ia sofrer muito. Mas ele falou que todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Foi isso que Jesus falou. Que fosse feita a vontade do Pai e não a dele. Jesus se entregou por mim e por você. E aí surge a Páscoa, onde se comemora uma vez por ano e as pessoas fazem encenação no Brasil inteiro, no mundo todo. Mas essa Páscoa é a Páscoa do judeu. Meu irmão, falar para você a verdade. Qual é a verdadeira Páscoa do cristão? Lembra? Estava próxima a Páscoa dos judeus, muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Mas um dos apóstolos falou assim: Senhor, onde é que nós vamos comemorar a nossa Páscoa? E Jesus falou assim: você vai encontrar um homem com um cântaro na cabeça, com um vaso de água na cabeça. Você vai parar, esse homem vai falar assim: olha, o mestre requer um lugar para comemorar a Páscoa. E aquele homem foi e levou eles num cenáculo, um lugar muito bonito para aquele último momento. Mas o pessoal pergunta assim: pastor, por que um homem com um vaso na cabeça? Porque naquela época o homem não carregava vaso na cabeça de forma alguma. Quem carregava vaso com água na cabeça é só as mulheres. Por isso que a mulher samaritana queria aquela água da vida que não dava mais sede. Porque ela falou: eu não vou mais precisar vir buscar água aqui. Mas naquele momento, os discípulos: como é que nós vamos achar um homem? A única maneira de um homem carregar um vaso de água na cabeça, demonstrando um homem humilde, um homem que estava disposto a ajudar, um homem que de repente não tinha uma mulher para ele ordenar com que ela fizesse, mas ele trouxe o lugar para Cristo, onde foi celebrado a Páscoa. E como foi celebrada a Páscoa, pastor? Jesus olha para os discípulos e fala assim: esse é o meu corpo que é dado por meio de vós, e fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Como é que Jesus depois fez com os discípulos, pastor, naquele momento da Páscoa? Ele falou assim: olha, esse é o sangue da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, até que eu venha. E a Bíblia fala que depois que eles cearam, ele subiu o monte e foi cantando hinos espirituais até ser preso e passar pelo sofrimento de morte e morte de cruz. Amém? Pastor, então onde é que está a verdadeira Páscoa do crente? Irmãos, você está olhando para ela. A verdadeira Páscoa do cristão é a Santa Ceia. O verdadeiro ovo da Páscoa, né? O coelho da Páscoa, o que quer que seja de qualquer Páscoa, está aqui. O mundo e o povo judeu comemora a Páscoa uma vez por ano. E nós aqui do Presidencial? Nós comemoramos a Páscoa uma vez por mês. Porque a Santa Ceia, a Páscoa, inclusive, a gente podia até mudar. Olha o que é o problema da cultura, né? Entendendo? Ficou a Santa Ceia, mas o certo não era a gente chamar a Santa Ceia de Santa Ceia. O certo era da gente falar: irmãos, vamos celebrar a Páscoa agora no próximo domingo. O certo nós tínhamos que falar isso. Vamos celebrar a Páscoa, porque a verdadeira Páscoa
porque é a celebração. Jesus falou assim, olha, eu quero, ele deixou uma ordenança, eu quero que vocês façam isso até que eu venha, eu quero que vocês comemorem a minha morte até que eu venha. Por quê? Ele falou isso porque é a minha morte que trouxe a vida para vocês. Eu quero que vocês se alegrem com a minha morte. Aí o pessoal fala, poxa, mas não fizeram festa de aniversário para Jesus. O negócio de fazer festa de aniversário é pecado, pastor. Tem que fazer festa só quando o camarada morre. Não. Jesus falou, eu quero que vocês celebrem a minha morte, porque é a minha morte que trouxe vida para vocês. Ah, mas quando Jesus nasceu não tinha festa. Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus nasceu, Maria, naquele momento lá, mais difícil, foi rejeitada todo mundo. Quem falou que não teve festa? Festa no céu, maior festa, os anjos, principados e potestades celestiais, da glória de Deus, falando, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Foi uma festança quando Jesus nasceu. Os anjos celebraram quando ele nasceu. Agora eu e você temos que celebrar por causa da morte dele. E no final entender que a ressurreição fez a diferença. Porque Jesus ressurgiu somente, não. Jesus ressuscitou. Amém, irmãos? Vamos pensar junto aqui comigo agora. Pastor, Lázaro também não ressuscitou? Lázaro ressuscitou? O que você acha? Lázaro ressuscitou ou não? Porque ele falou assim, Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu, estava mais de 3 dias morto. Ele saiu. Amém, irmãos? Tá bom, mas Lázaro está vivo até hoje? Não, Lázaro morreu de novo. Então Lázaro apenas reviveu, mas Jesus não, Jesus ressuscitou, porque ele venceu a morte, e ele está vivo eternamente. E ele falou que todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque Jesus venceu a morte. E a Páscoa é isso. A Páscoa, para mim e para você que somos cristãos, que somos crentes em Cristo Jesus, é o ato da Santa Ceia do Senhor. É o ato de entendermos a importância do corpo e do sangue de Cristo. É o ato de entendermos a importância. Por isso que ele falou, olha, aquele que não discerne entre o corpo e o sangue, ele vai dormir, ele vai ficar doente e ele vai para o inferno. Porque ele não conseguiu discernir, ele não teve discernimento sobre o corpo, sobre o sangue de Cristo, ele não entendeu o que é realmente a verdadeira Páscoa. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus?